6 mil imigrantes entraram de maneira ilegal no território espanhol. O que está rolando, hein? Como que esses africanos conseguiram entrar no território da União Europeia? Se você quer entender um pouco mais sobre o assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando, para você concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto, turma de maio acabou de começar, hein? Olha lá. Vamos lá, galera, é o seguinte, ó. Pra gente entender o que tá rolando, realmente 6 mil imigrantes, eles entraram. 2.700 aproximadamente, eles já foram deportados, já voltaram para o Marrocos, mas não é propriamente que eles entraram na Europa, pelo menos não na Europa, que geralmente a gente conhece. Eles entraram no território de Ceuta e um pouquinho entrou no território de Melilla. O que é isso, professor? Ceuta e Melilla são dois enclaves, são dois territórios considerados aí além do mar Mediterrâneo, que ficam na verdade que ficam aonde deveria ser o território do Marrocos. Ceuta pertenceu aos portugueses durante o período das grandes navegações. Quando teve a União Ibérica, uniu ali Portugal e Espanha, a Espanha acabou retomando aquele território depois do século XVI. Quando a gente fala de Melilla, os espanhóis eles sempre dominaram aquele território também durante o período das grandes navegações, a expansão europeia, lembrando que Portugal e Espanha foram as principais lideranças mundiais nesse período. Então a Espanha, ela sempre teve esse território, muito antes da formação do Estado do Marrocos ou dos Estados nacionais dos Estados africanos. E a Espanha não quis abrir mão desse território, mas obviamente são dois territórios que estão no continente africano. Então existe uma probabilidade de entrada de imigrantes ilegais muito altas. A gente fala de maneira geral que existem 3 pontos de entrada de imigrantes legais africanos ou asiáticos na União Europeia. Uma é pelo próprio Oriente Médio, passa ali pela Turquia, pelo leste europeu. Outro será pelo sul da Itália. E outro justamente por Melilla, por Ceuta e Melilla. Porque são dois territórios. Imagina, você está na África, aí você vai para Ceuta e Melilla. Pô, você entrou nessas cidades, você está na União Europeia. A distância é pelo Estreito de Gibraltar, que é uma distância muito pequenininha, você atravessa de balsa rapidinho. Ou até mesmo a nado, né? Tem gente que tem atravessar a nado, mas aí, obviamente, é mais fácil você levantar suspeitas de que você acaba sendo imigrante legal. Então a entrada é muito facilitada. Então, até por isso, a Espanha, ela construiu 2 muros. Um muro cercando Ceuta, outro muro cercando Melilla. E essa cidade, assim, são muros gigantescos, às vezes com 3 grades altíssimas, para impedir a passagem de pessoas. E, obviamente, o Marrocos, que tem uma relação geopolítica relativamente interessante com a Espanha, ela sempre controlou de maneira mais eficiente essas entradas para evitar a entrada de maneira ilegal. Porque, claro, a Espanha tem que fazer a vistoria, mas se a polícia marroquina também conseguir fazer a vistoria, bem interessante. O problema é que recentemente, aparentemente, rolou umas rusgas ali entre Marrocos e Espanha, porque o Marrocos tem uma treta com o Saara Ocidental que conseguiu a sua independência recentemente frente ao Marrocos, e a Espanha, a pedido da Argélia, que apoiou a independência do Saara Ocidental, recebeu um grande líder, o chefe de Estado ali do Saara Ocidental, um grande político do Saara Ocidental, para se tratar não posso falar aqui no YouTube, mas da pandemia que está rolando, né? O cara pegou a doença e a Espanha resolveu aceitar esse chefe de Estado, esse poder político importante. Isso fez com que o Marrocos tivesse algumas discordâncias, não gostou muito do que a Espanha fez, considerasse uma espécie de traição, e muita gente está considerando que o Marrocos deixou esse monte de imigrante ilegal entrar no território espanhol justamente como uma represália ao apoio espanhol. Os dois governos negam, tá? Tanto o Marrocos como a Espanha negam que isso tem a ver. Agora, por que aconteceu de uma maneira tão grande assim? É a maior entrada maciça de uma vez, né? Desde a história, desde sempre. Então é muito estranho que isso seja uma coincidência que aconteceu logo depois do momento em que esse poder político, né, esse governante aí local, ele é aceito pelos hospitais espanhóis. Fato é que o Pedro Sánchez, ele estava até viajando, participar de uma conferência. Ele voltou, vai se estabelecer em Ceuta. A gente teve, por exemplo, o exército espanhol fazendo com a contenção na praia, porque a galera foi a nado, foi nadando para entrar. Imagina um monte de imigrante legal, principalmente jovens, entrando. Há uma problemática também, que é a questão dos menores de idade. Os menores de idade, você não pode fazer uma simples deportação, até por convenções internacionais. Então, muito possivelmente, eles vão ser aceitos no território espanhol, e aí vamos ver o que vai ser feito com ele, uma política de refugiados, imigração, enfim, tá para ver exatamente o que vai acontecer. Mas fato é que é mais uma porta de entrada, é mais uma fronteira que está sendo colocada, uma pressão em cima da Espanha. Espanha, Itália e até mesmo a França um pouco menos, que são consideradas grandes portas de entrada para a União Europeia. Professor, vai entrar mais? Muito possivelmente não. A Espanha já montou mais policiais, já mandou mais exército para a fronteira para controlar Ceuta e Melilla, esses 2 enclaves em território africano.
Beleza, pessoal? Deu para entender o que está rolando ali? Por que entraram 6 mil imigrantes? Então, não é que eles entraram no continente europeu, mas eles entraram na União Europeia, visto que Ceuta e também Melilla, que não foi o caso dessa vez, fazem parte do território espanhol, ou seja, da União Europeia. Beleza? Então tá, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, deixa o like, tamo junto, e é isso aí. Beijos, abraços e